Olá, David. Boa tarde, tudo bem? É o Gabriel aqui e eu estou passando para você hoje o segundo dia em cima da análise do Bitcoin. Tá? Então, vamos aqui, vou abrir a Binance. Vamos voltar lá em cima do mesmo padrão do Bitcoin, né, que eu havia te entregado ontem. E hoje, o que aconteceu? Tá? Vamos apagar aqui, vamos fazer o mesmo desenho novamente para você entender o que aconteceu neste movimento. Então, lembrando que a linha vermelha ela ainda representa o gráfico diário, conforme eu te mostrei ontem. Ela acabou de encontrar ali o suporte da tendência de alta. Vamos ver se ele vai conseguir segurar esse suporte. Caso ele não consiga segurar esse suporte, ele tende a vir testar buscando o fundo da nuvem. Perfeito? Caso ele consiga segurar, tem duas possibilidades. A primeira possibilidade no gráfico diário é segurar o suporte e vir buscar alta. Segunda possibilidade é testar a tendência de baixa do gráfico de 4 horas e também buscar a alta. Tá? Estou entendendo sobre esse ponto no gráfico diário. Vamos passar para o gráfico de 4 horas. Tá? Então eu estou aqui no gráfico de 4 horas, como eu falei ontem. Vou pegar a região das resistências aqui, né? Eu estou somando o pavio da vela vermelha, a referência principal é o pavio da vela vermelha. Então, feito o pavio da vela vermelha, eu vou colocar no fechamento da vela vermelha, fechamento da vela vermelha, um suporte, dominando aqui o nosso canal. Esse canal, como ele é muito longo, o que podemos fazer aqui? Pegar os 50% dele e dividir ele na metade, né? Os 50% representa essa linha, então eu divido ele na metade e eu pego mais um canal desse e jogo para baixo. Então o que está acontecendo aqui com o Bitcoin? Tá? O Bitcoin ele confirmou o nosso setup de 4 horas. Qual é o setup? Rompimento da nuvem verde com o rompimento da linha de tendência de baixa. Tá? Vou apagar aqui esses desenhos aqui para ficar melhor a compreensão. Então o que eu devo fazer agora? Vou abrir uma ordem, né? Abrimos uma ordem de venda exatamente no fechamento da vela, aqui, tá? No fechamento do candle vermelho, das 9 a 1. O meu stop ele fica nesta região, né? 50% da tendência de alta, e o meu alvo ele é projetado 2 canais, tá? Então eu pego aqui 2 canais e jogo na onde eu abri o setup de venda. Tá? O meu setup de venda ele está mostrando essa região, conforme, né, a gente desenhou, que coincide com o fundo anterior do movimento. Perfeito? Então aqui a região de 22.428 dólares ou 22.500, né? Próximo dessas regiões temos aqui mais ou menos 60 pontos de diferença só, 60 dólares de diferença. Então esta região é o ponto estratégico para realizarmos a nossa defesa, né? Que seria uma venda parcial das nossas quantidades de Bitcoin para recomprar aqui embaixo. Caso ele venha a romper para a alta novamente, nós temos como obrigação recomprar as nossas quantidades de dólares aqui, né? Não precisa de ser a mesma quantidade de Bitcoins, tá? A mesma quantidade de dólares aqui, que consequentemente é uma quantidade menor de Bitcoin, né? Para o rompimento desta tendência de alta. Perfeito? Então temos um setup concluído aqui no gráfico de 4 horas. No gráfico de 1 hora, esse setup ele foi ativado um pouco antes aqui. Vou trazer para você entender sobre este movimento no gráfico de 1 hora. Eu pegaria aqui o topo da região, tá? Ó, o topo, não tem mais nada aqui atrás. Então eu tenho aqui, se eu peguei o pavio em cima, fechamento embaixo. Tá? Então temos aqui vou deixar o setup de 1 hora para você entender de verde. Tá? Então temos aqui o canal, pego a expansão, jogo para baixo, 2,
jogo para baixo 3. Então, no setup de 1 hora, o Bitcoin ele acabou confirmando o rompimento da região da nuvem de Ichimoku junto com o rompimento da tendência de baixa. Então, após ter rompido, nós colocamos aqui o nosso setup ativado. Então, se você estivesse vendo em um time frame de 1 hora, já aconteceu a primeira defesa, que seria a venda dos seus bitcoins aqui, né? O stop no topo, lá em cima. Aqui ficaria o stop, vou deixar aqui só para ficar mais fácil para a compreensão. Tá? O stop no 50% da região. E o nosso alvo 1 encontrado aqui, tá? Alvo 1 da defesa do gráfico de 1 hora, realizado com sucesso já, tá? Já aconteceu a primeira defesa. Qual a próxima projeção do gráfico de 1 hora? Tá? A próxima projeção do gráfico de 1 hora, ele representa 2 pontos importantes para nós entendermos aqui. Tá? Vou colocar aqui alvo 2. O alvo 2, ele consequentemente representa para nós os 50% do alvo 1. Ó, vamos colocar lá, só para você entender, um pouquinho abaixo dos 50% do alvo 1 de 4 horas, que representa também o mesmo ponto da característica da região de suporte do gráfico diário aqui, né? Os 50% do gráfico diário, tá? Perfeito? Então, tá definido aqui, né? Eu estou, de acordo com a análise, vendo uma queda sim, tá? No Bitcoin, pelo menos ali até os $22 mil por unidade, né? 22.500 mais ou menos, tá? Como alvo 1 no gráfico de 4 horas. Lembrando que quanto maior o time frame, mais respeita a região da análise. Então, um gráfico de 1 hora e gráfico de H4, ele está mostrando para nós um movimento mais bullish. O Bitcoin, ele pode vir sim, deixa eu tirar os desenhos aqui, ele pode vir sim fazer este movimento. Deixa eu desenhar de novo aqui, só para deixar ele mais limpo, tá? Então, ele pode vir fazer esse movimento que é o clássico, né, que é para dar aquela leve enganada nos players, que seria o que? Ele vir testar aqui a região, fazer uma movimentação assim, né, de lateralização, testou aqui, aí aqui é o famoso Smart Money. Por que o nosso stop fica fora do Smart Money? Por este movimento, tá? Que é o clássico que ele faz no mercado. Por isso o stop ele é posicionado em um lugar estratégico, né? E não adianta queremos pegar operações aqui esperando que o mercado ele já pode desabar direto, tá? Então essa operação ela é muito estratégica, ela demora um pouco para acontecer o setup. De ver que em torno de alguns dias aqui que eu mostrei para você, ele apresentou somente 4 vezes, tá, esse setup. O primeiro setup ele foi ativado aqui, conforme eu te mostrei no vídeo anterior, né? E o alvo ele foi aqui. Aqui ele não acabou cravando o alvo, né? Só no desdobramento do time. Se tivesse visto em 1 hora, você ia conseguir realizar essa operação. Eu ia ativar o setup aqui e o alvo ia estar aqui. Então, entendendo sobre esse movimento, sim, temos um movimento de queda, tá? O Ethereum, mesma situação. Vou pegar o Ethereum aqui. Ontem eu não trouxe uma análise do Ethereum, só para você entender aqui sobre o movimento que eu estou vendo, tá? O Ethereum no gráfico de 4 horas ele ainda não houve rompimento, tá? Mas é só para ficar claro aqui o movimento. Vou pegar a região, a média das regiões. Na média dessas regiões, se eu peguei aqui o pavio, eu vou pegar o corpo, tá? O corpo da vela seria esta vela verde. Então, eu peguei aqui um canal, o segundo canal e o terceiro canal. Então, no setup, tá? Ele já mostrou para nós uma opção de short, né? Uma venda aqui em cima desse time.
buscando uma recuperação em cima desse movimento que ele foi encontrado agora nesta região, tá? Porém, o que acontece? Não teve a confirmação do setup no gráfico de 4 horas, tá? O Ethereum, ele já, se você estivesse olhando a seco a análise, sem a utilização da nuvem, a venda iniciaria aqui, né? Então vamos pegar ali ó, em cima da venda só para você entender que ele também respeita, tá? Olha lá. Então tá lá o alvo cravadinho, bonitinho, tá? Porém, no setup mais completo, né, um pouquinho mais conservador, ele precisa de ativar os dois setups, que seria o rompimento da tendência de baixa, junto com a nuvem, tá? Então, no gráfico de 4 horas aqui, esse setup seria um pouquinho mais arriscado. No gráfico de 1 hora do Ethereum, vamos colocar aqui uma linha vermelha, o que está acontecendo, tá? No gráfico de 1 hora do Ethereum, eu vou pegar aqui o fundo da região, tá? Só para você entender o que aconteceu. Vou pôr uma linha vermelha para denominar aqui o time frame de um dia. Perfeito. Então peguei aqui o fundo da região, pavio, mais a abertura da vela vermelha como referência principal dessa análise. Então eu somo agora tendência de baixa, zona neutra e tendência de alta. Então ele confirmou a tendência de alta onde para nós, tá? Ele confirmou aqui, porém o setup completo ele foi neste candle, tá? No candle do dia 28 de julho. Então, confirmado este movimento, o que devemos fazer aqui? Uma ordem aqui, exatamente neste candle, aqui ó, né, nesse ponto, com o alvo principal, tá? O alvo principal ele quase encontrou, né? Olha lá, ele quase veio buscar o alvo principal, certo? Então faltou coisa de 2% para cravar o alvo principal e aí ele está vindo testar o fundo de novo. Então agora o que acontece? O Ethereum ele vai vir testar de novo essa região dos $1.500 que eu estou acreditando demais, tá? Aqui teve um início de uma bull run, né? O clássico movimento do V, e ele iniciou uma bull run já, mas ele vai vir testar de novo para ver se esse suporte é realmente um suporte, tá? Então é isso que eu espero para o Ethereum. O gráfico de 4 horas não tem o que fazer ainda, né? Tem que confirmar os dois setups. E no gráfico de 1 hora ele quase já cravou o alvo 1, que seria uma rentabilidade de... rentabilidade ali de 25%, tá? Por que não pegar embaixo, tá? Isso seria um movimento de defesa da alta semanal. A alta semanal ele foi muito bonita, esse setup, seria a média das regiões. Se eu peguei o corpo em cima, eu vou pegar o pavio embaixo, como no gráfico semanal, tá? Então temos aqui uma região, a segunda região que é a zona neutra, uma região que não podemos fazer nada nela, e o terceiro. Olha que lindo este movimento no Ethereum, tá? Ele confirmou certinho o setup neste rompimento aqui, ó. E qual foi o alvo no semanal? Olha lá. Tá? Exatamente nessa região. Vou apagar aqui este movimento. Então tá lá, olha lá que lindo, tá? Segurou, seria uma possibilidade de você vender os seus Ethereum e aumentar a mesma posição em 53%. Lembrando que no semanal é muito difícil de acontecer o setup, tá? Principalmente no gráfico do BUSD aqui na Binance, ele não consegue mostrar as projeções anteriores, mas se você puxar no TradingView, você consegue ver que teve somente mais um setup no semanal. Então essa oportunidade ela acontece de uma vez a cada 2 anos no semanal. Então estamos propícios aí para um movimento de recuperação, tá? Mas lembrando que antes ele pode vir testar fundos anteriores novamente. Após isso eu vou também trazer aqui para você uma análise em cima do SP500. O SP500, eu estava dando uma olhada nele hoje aqui, ele acabou encontrando uma resistência importantíssima, tá? Vou colocar aqui, resetar o gráfico, mover desenhos, vou adicionar o indicador da nuvem.
nuvem de Shimoku, perfeito. Então no SP500, no gráfico diário, temos aqui um suporte definido como uma região importante no SP500, 2, 3, tá? Então no SP500 ele confirmou um setup um pouco longe da região antes de eu ter o rompimento da nuvem, né? Então ele cravou o alvo 1. Olha que importante, né? O alvo 1 ele confirmou no rompimento da nuvem, tá? E agora o que aconteceu? O SP500 ele cravou o alvo 2. Então o que pode acontecer agora com o SP500? Ele encontrou essa região de resistência, né, que estes movimentos aqui. Então ele pode vir testar de novo esta região, tá? A região do fundo da abertura do movimento. Eu estou acreditando sim no SP500 pelo menos até os 50% dessa vela, trazendo as criptomoedas para baixo junto com ele, tá? No gráfico semanal, o SP500 ele ainda não confirmou um ciclo de alta, tá? É importantíssimo entender esse ponto. Vou deixar só ali a parte superior para você entender como a nuvem ela é importante, tá? Ó, vou colocar aqui o topo e o fechamento, né? Pavio mais fechamento. Vou definir aqui a região 1, 2, 3. Então, quando ele teve esse rompimento na região pensando de uma alta para baixa, ele confirmou para nós do primeiro setup a queda, tá? A queda ela foi iniciada neste candle aqui, tá? Confirmou aqui na abertura da semana a queda. E olha o movimento importante da tendência de alta, o jeito que segura, tá? Então temos aqui o alvo 1 definido na abertura da semana, né? O alvo 1 e o alvo 2, tá? Então o SP500 ele até fez um repique de baixa aqui, mas já recuperou e depois não rompeu mais. Olha o jeito que para na linha, que maravilhoso, tá? Então o SP500, o que devemos fazer agora? Como esse canal representa dois níveis, né, por ser a soma de dois canais lá em cima, o que você faz? Mesma situação, divide ele no meio, já sabendo que ele é dois canais. Vamos colocar aqui. Só que ele teve um fechamento para baixo. Então o que você conta? Né? Esse fechou, por mais que fechou aqui, né? Já realizar a recompra aqui. Contou esse canal como baixo, pois se ele rompesse esta região aqui e abrir outro setup de venda, tá? Mas como não abriu, ele veio retornar, você conta tendência de baixa, zona neutra, tendência de alta, tá? Então rompendo a tendência de alta, o que o SP500 veio fazer? Buscar alvos superiores ali, ó. Olha onde o SP500 pode encontrar de novo, lá em cima, no gráfico semanal, tá? Mas ele já está no 50% de uma região aqui importantíssima, que eu acredito que ele vai vir a retrair. Como eu te falei, ele vai vir buscar os 4.200 novamente, tá? Então é importante entender sobre este movimento e vamos seguindo aí a risca, principalmente que ele tocou na nuvem aqui, né? A nuvem ela está segurando bastante. A alta no SP500, de acordo com o que eu vejo, ela só vai vir ali a partir de novembro. Então, fora isso, ainda vamos viver esse momento de oscilação, tá? Bom, é isso. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida pode me chamar. Estou aqui à disposição e muito obrigado.